Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um assunto que várias vezes me perguntam. Algumas pessoas chegam até mim e têm falado assim: Rodrigo, para operar o Forex, é melhor análise técnica, que é o que você faz ali todo dia? Ou eu opero só com base em notícia, olhando o swing trade, uma análise mais fundamentalista? Então hoje, de uma vez por todas, eu vou dizer para vocês aqui o que é uma análise técnica, o que é uma análise fundamentalista e como que você pode usar as duas no seu operacional. Me chamo Rodrigo Cantarini, eu sou especialista do Forex por volta de 8 anos e por intermédio desse canal eu venho trazendo aqui a minha experiência e dividindo ela com vocês. Muita gente sempre fica nessa dúvida de como eu faço para operar, então eu vou falar aqui dessas duas maneiras de análise e como você pode usar as duas para o seu operacional no dia a dia, fazendo com que o seu operacional seja muito mais assertivo. Beleza? Primeiro deixa eu explicar o que é cada uma delas. A análise técnica é quando a gente olha tudo que o preço vem fazendo nos últimos dias, semanas, meses. É aquelas regiões de interesse que tem muita negociação, onde se criam pivôs, fundo duplo, suporte, toda aquela nomenclatura que a gente já está familiarizado. E basicamente o que é a análise técnica? É olhar para trás, ver o que o preço já fez e tentar através disso chegar a regiões de que ele vai repetir o movimento. Ou seja, a gente olha um histórico pregresso e tenta ali fazer projeções de para onde o preço vai, tá? Isso é muito simples, é o melhor resumo que eu posso dar sobre o que exatamente é uma análise técnica, tá bom? A fundamentalista já é um pouquinho diferente, porque todos os meses e semanas a gente tem lá no calendário econômico, que eu geralmente deixo aqui na descrição também, você pode olhar aqui no calendário, tudo que tem de notícias saindo de diversos países. Como eu opero muito dólar, vou tomar como base o dólar, beleza? A gente tem ali, toda quarta-feira sai imóveis e indústria. Toda quinta-feira saem os pedidos de seguro-desemprego e taxa de desemprego. Toda primeira semana do mês, na sexta-feira, payroll, indicador extremamente relevante para o dólar. A cada 3 meses, na primeira quarta-feira do mês, taxa de juros. Isso tudo fica lá no calendário para vocês terem acesso. E o camarada que opera fundamentalista, ele pega todas essas informações que estão acontecendo no mesmo momento e com isso ele vai construindo um viés. Por exemplo, ele pega todas as notícias que aconteceram no último mês e com isso ele constrói um viés para o dólar. E aí ele vai operar, exemplo, eu estou no viés comprador de dólar. Ele vai pegar todos os pares, ele vai estar abrindo ordens compradoras no dólar, acreditando que o dólar vai estar valorizando pelos próximos meses, de acordo com a política econômica que os Estados Unidos têm tomado. Isso funciona para absolutamente qualquer país, tá? Claro que os países que têm blocos econômicos mais fortes, como dólar, euro, a libra e o iene, vão ser muito mais fáceis de você analisar pela análise fundamentalista. Quanto países menores e pares menores, obviamente você vai ter um viés de price action, de análise técnica, mais forte e mais seguro. Beleza? E como é que eu faço aqui, Rodrigo? Eu analiso hoje técnico, eu tenho uma basezinha ali com as notícias que você faz a leitura de fundamentalista e como é que eu auxilio aqui os dois no meu operacional? Como é que eu torno o meu operacional um operacional mais forte com essas duas informações? Cara, é simples. Isso é muito simples. Isso vai fazer com que você evite cair em várias armadilhas ao longo do seu dia a dia operando. Beleza? Presta bastante atenção. Você vai pegar as notícias e vai fazer ali as suas leituras das últimas notícias que têm saído. Principalmente as notícias que dizem respeito à taxa de juros, o payroll e as ADPs, o pedido de seguro-desemprego, taxa de empregabilidade. Geralmente eles são na segunda quinta-feira do mês, nas outras quintas-feiras eles vão sempre renovando. Pegou essas informações, você já consegue ter ali um parâmetro de como o dólar vai estar movimentando na análise fundamentalista, na macro, ok? E aí, quando você abrir lá o seu gráfico no diário para operar, vamos dizer que na macro você esteja olhando um gráfico de dólar se fortalecendo. Ah, Rodrigo, mas hoje o dólar parece fraco. Não tem problema, você vai achar um sinal pela análise técnica de entrada no dólar a favor do dólar. E aí, o que você vai fazer? Você vai estar olhando pela macro tendência, né? Pela análise fundamentalista, todas as informações que fortalecem o cenário do dólar. E aí, mesmo que você pegue um dia ali que o dólar está um pouco mais fraco, você vai pegar um sinal de análise técnica, ou seja, um pivô a favor do dólar e vai entrar no dólar. Essa é uma maneira de você somar os dois tipos de análise no teu operacional, transformando o seu operacional num operacional muito mais forte. Tá? Então vamos lá, eu sei que a gente tem uma série de notícias a favor do dólar essa semana. Essa semana eu vou estar operando só a favor do dólar. Se eu tenho uma surpresa e uma notícia,
que deflaciona o dólar ali, deixa o dólar bem desvalorizado. Eu já vou puxar um pouco o freio de mão, vou tentar operar mais a favor do euro. E dá para você casar os dois sim, e na verdade isso ajuda bastante. Eu, particularmente, sempre olho qual é a tendência mensal do dólar e costumo operar sempre na mesma direção, ou sempre compra, ou sempre venda. Claro que ali, uma vez ou outra, eu abro uma exceção quando eu acho que ele está num lugar interessante, num preço interessante, mas eu costumo seguir muito mais, certo? A direção que o mercado econômico, que o Banco Central Americano está tomando para decidir as minhas operações. Isso é simples, tá? Tem muita gente que vai operar só pela análise fundamentalista, tem muita gente que vai operar só pela análise técnica. Não estou aqui para julgar ninguém, a ideia aqui é fazer vocês entenderem que você pode juntar os dois tipos de análise para fortalecer muito o teu operacional. Beleza? Agora eu quero saber qual o tipo de análise preferida que você faz, qual o tipo de análise que você mais acredita que dá certo para você. Deixa aqui nos comentários. E se você tem dúvida em mais alguma coisa sobre o Forex, mais algum conteúdo, algo que você queira saber e ainda não domina, deixa nos comentários também que o próximo vídeo que eu gravar pode ser a sua dúvida. Não se esquece de inscrever, curtir e ativar o sininho para o YouTube entender o que a gente está fazendo aqui, entregar cada vez o canal para mais pessoas, beleza? Vejo cada um de vocês no próximo vídeo.